Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é o meu vídeo de melhores leituras do mês de fevereiro de 2023. Sempre no começo de um mês eu falo sobre as melhores leituras do mês anterior. Começo de março, então, minhas melhores leituras do mês de fevereiro. São 9 quadrinhos que eu elenquei esse mês. O número de quadrinhos sempre varia. Fica às vezes 9, às vezes 10, às vezes 12, às vezes 13. Nesse mês foram 9, mas são ainda assim quadrinhos muito variados. E é interessante porque esse mês eu tive um número maior de quadrinhos Marvel e DC na lista. Normalmente tem menos, mas vamos lá. Tem Bonelli, tem Image, tem quadrinho europeu, tem quadrinho argentino, tem de tudo um pouco. Vamos então começar com a minha lista de melhores do mês de fevereiro de 2023. Vou começar com Bonelli. Primavera de 68. Esse aqui, como eu mencionei no vídeo no qual ele foi comentado, é um quadrinho Bonelli bem alternativo para os padrões da Bonelli. É um quadrinho que versa sobre um grupo de amigos que se conheceu nas manifestações de maio de 68, isso na Itália. E nós vamos ver a amizade desse grupo se desenrolando através do tempo. Vamos ver ainda na época de faculdade, vamos ver anos depois, vamos ter também algumas histórias em retrospecto que mostram os pais deles. Enfim, é uma espécie de romance histórico, se a gente for colocar aí dentro de um gênero. E é um tipo de quadrinho que a gente não vê de maneira tão comum na Bonelli. Normalmente a Bonelli tem quadrinhos mais de aventura ou de mistério. E aqui não. Aqui o foco está na interação desses personagens, no desenvolvimento deles. É um quadrinho que eu achei bem interessante e que, assim, dentre as leituras Bonelli desse ano, acho que foi a que eu mais gostei. Baita gibi, nós vamos ter aí ainda mais alguns volumes. E nessa edição nós temos quatro, né? Nós temos quatro edições italianas. São todas as histórias são do Gianfranco Manfredi, a primeira desenhada pelo Luca Casalanguida e a segunda pelo nosso brasileiro Pedro Mauro. Na verdade são quatro histórias assim, mas formam pequenos arcos, né? Então a primeira e a segunda são do Luca Casalanguida e a terceira e a quarta do nosso Pedro Mauro. Enfim, gibi Bonelli bem bacana. Vamos agora para Image, vamos para Chu. Esse quadrinho aqui ganhou uma audiência pública, uma live na qual eu, o Diego e o Fred comentamos ele. Esse quadrinho aqui periga estar na minha lista de melhores do ano, vai disputar. É um quadrinho, uma comédia, vamos colocar assim, mas é também um quadrinho de mistério. Chu, eu acho, dentre os quadrinhos que eu leio e que eu li nos últimos anos, algo único. Não consigo comparar ele a nenhum outro. A premissa é simples. Nós temos um mundo que teve uma gripe aviária terrível e o frango foi proibido. Então começa-se todo um comércio ilegal de frango. E boa parte há uma conspiração que parece girar em torno disso. E o protagonista, o Tony Chu, é alguém que trabalha na FDA, a agência regulamentadora lá de alimentos e remédios dos Estados Unidos. É um agente dela e ele tem um poder peculiar. Quando ele come algo, ele pega as impressões disso. Por exemplo, se ele come uma banana, ele consegue saber da bananeira, como ela cresceu, se teve agrotóxico, ele consegue sentir. Se ele come a carne de porco, ele consegue ter a memória do momento da morte do porco. Enfim, é um poder muito útil para um investigador, mas que tem algo de tragicômico com ele. Essa sinopse aqui, ela não faz jus ao gibi. O gibi é muito legal, recomendo que você veja a nossa live. Tá aí, Chu. Vamos agora, a Chu foi lançada aqui no Brasil pela Devir e Primavera de 68 foi lançado pela editora 85. Vamos agora para Infiel. Infiel é um quadrinho que saiu originalmente pela Image Comics e que aqui no Brasil é publicado pela editora POC Nanquim. E Infiel, acho que quando esse vídeo está indo ao ar, a resenha de Infiel ainda não saiu. Mas Infiel é um quadrinho de terror, um terror urbano que envolve temas como preconceito, xenofobia, mas numa história que é bastante claustrofóbica e bastante imersiva. O autor, que é difícil eu lembrar o nome dele, né? É um autor que é o Pornsak Pickett, ou Pichett Shot, que faz o roteiro e os desenhos são Aaron Campbell e as cores do José Villarrubia. Os autores conseguem criar um clima denso, assim, um clima tenso, bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês o desenho. Logo, logo a resenha vai sair. Vamos agora, falei
Falei de Pipoca e Nanquim, com quadrinho da Image, quadrinho da Image pela Devir, Bonelli pelo Editor 85. Vamos pegar Parque-Chas, que é um quadrinho argentino que saiu pela Comic Zone. A resenha já saiu no canal. Parque-Chas é um bairro da cidade de Buenos Aires que ele tem ruas circulares que contrastam com o plano cartesiano de linhas retas da cidade de Buenos Aires. E esse bairro é tido como labiríntico lá. E aqui nós temos todas as histórias ambientadas nesse bairro e são várias histórias curtas que são de terror urbano também, mas que desembocam numa história maior de ficção científica. São, assim, essas histórias mais curtas, elas têm algumas intuições bem interessantes, inclusive me lembraram algumas das boas histórias do Dylan Dog. Muito enraizada na cultura e na geografia, tanto da Argentina quanto especificamente da cidade de Buenos Aires. Gibizaço do Eduardo Risso com Ricardo Barreto. O Eduardo Risso, a galera que não conhece, na verdade assim, que a galera deve conhecer provavelmente por 100 balas, trabalho que ele fez com Brian Zareta. Vamos lá pegar, antes de entrar nos Panini, vamos entrar a Caixa do Metabarões, outro que saiu pelo Pipoca e Nanquim, quadrinho do Jodorowsky com o Juan Jiménez. Deixa eu mostrar os desenhos do Jiménez, belos desenhos. Isso é um spin-off do Incal e que mostra a dinastia dos guerreiros mais poderosos da galáxia, que são os Metabarões. Então é uma história que ela transcorre através de séculos, tudo é épico nela, tudo é exagerado, e nós vemos uma história sobre os custos do poder e sobre a dissociação entre poder e virtude. Tudo isso numa trama de ação bastante envolvente. Resenha já saiu aqui no canal também. Vamos lá, agora um outro quadrinho que também teve audiência pública, teve live aqui no canal, comigo, com o Fred e com o Diego, que foi o Sandman, volume 1. Dificilmente essa obra do Neil Gaiman não entraria numa lista de melhores. Pensa bem, isso saiu há décadas atrás, foi lido agora, competindo com vários quadrinhos e tá aí na minha lista de melhores do mês. É outro que eu acho que periga também ao fim, tá na minha lista de melhores do ano. Esse aqui é o Prelúdios Noturnos, o encadernado que tem as primeiras 8 edições de Sandman. Aqui, por exemplo, a gente conhece ao fim dele a Morte, a irmã do Sandman. E temos aquele arco no qual o Morpheus é preso. Ele se solta, né? O Morpheus, o rei dos sonhos, aí esse perpétuo, essa entidade dos sonhos. E depois temos ele em busca dos seus poderes novamente. Sandman vai para muito além disso, mas para mim Sandman já começa muito bem. Agora vamos lá, talvez a maior surpresa da galera, Quarteto Fantástico volume 8. Isso mesmo, gente, Quarteto Fantástico do Dan Slott. Eu devo ser um dos poucos que defende o quarteto do Slott aqui no GibTube, mas eu gosto bastante e essa edição aqui é uma edição particularmente interessante. Mas por que eu curto? Porque eu acho que o Slott deu uma vibe ao quarteto que lembra muito os anos 60, é uma conversa com a fase Lee Kirby, mas que dá encaminhamentos distintos. Nós vemos envelhecimento dos personagens do quarteto, nós vemos, por exemplo, Coisa casando, adotando crianças, nós vemos aqui a situação de um Franklin Richards já mais velho e perdendo seus poderes, e nós vemos o quarteto enfrentando uma ameaça, mais uma vez, ao tecido da realidade. Há uma cena aqui com o surfista prateado que eu achei realmente assim grandiosa, né? Que é aquele tipo puro suco dos quadrinhos de super-heróis. É o Wellington Silva que desenha, os desenhos estão muito bons, enfim, posso ser aí, podem me tacar pedra, mas eu gosto muito do Quarteto do Slott e esse volume 8 tá bem legal. Logo deve ser uma resenha dos volumes 8, 9 e 10 aqui no canal. Vamos lá, X-Men 55, já saiu um vídeo aqui no canal sobre essa edição, e X-Men 55 tem compila 3 histórias lá dos Estados Unidos: Immortal X-Men volume 1, X-Men Red volume 1 e Secret X-Men volume 1. Secret X-Men 1 é um one shot, né? Secret X-Men é bem ruim, X-Men secretos, mas Imortais X-Men e X-Men Red é muito legal. Desde o começo da fase Hickman que eu não me empolgo tanto com edições únicas. A gente vê aqui o legado da fase Hickman sendo muito bem trabalhado. Imortais X-Men trabalha com o Conselho Dirigente de Krakoa. E essa primeira edição ela é trabalhada a partir do ponto de vista do Senhor Sinistro. Já X-Men Red trabalha
a situação de Marte como um planeta dos mutantes agora, chamado de Araco, e nós vemos a Tempestade lutando para ser a regente desse planeta. Deixa eu mostrar aqui a edição, o desenho da Tempestade na batalha, que é bem interessante. E, enfim, são duas histórias, uma do Kieron Gillen e uma do Al Ewing, que realmente me empolgaram. Estou bastante motivado porque vai vir aí em X-Men. Por último, mas não menos importante, uma história daquele que é o meu escritor favorito de super-heróis, que é o Kurt Busiek, que é Vingadores Eternamente. Saiu nessa edição de Marvel Essenciais, que me foi enviada aí pela Comic Boom. Agradeço a Comic Boom pelo envio. Vingadores Eternamente é uma grande homenagem aos Vingadores. Roteiro do Kurt Busiek, desenhos do Carlos Pacheco. Nós vemos uma aventura dos Vingadores através do tempo. E é uma equipe composta por Vingadores de várias eras que vão lidar com as artimanhas do Kang e do Immortus, assim. Só que é mais que isso, é uma história que brinca muito com a cronologia dos Vingadores, uma das grandes histórias dessas décadas de Vingadores aí, bem bacana mesmo. Isso aqui também vai ter resenha em breve no canal. Enfim, tá aí, minha gente. Essa aí é minha pilhazinha de melhores leituras do último mês. Não esquece de colocar os que você mais curtiu. Bota aí nos comentários. Vai ter link para todos esses quadrinhos aqui na descrição, caso alguém tenha interesse em comprar algum. Tem link tanto para a Amazon, tem link para Comic Boom também, que é loja parceira do canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mostrar para outros. Se inscrever no canal, caso esteja chegando por agora. Vou parando então por aqui, minha gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.